Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fonte Jovem. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre arte do espiritismo. E para nos auxiliar nesse tema super importante, nós trouxemos duas pessoas muito especiais. O Gustavo, presidente do NEA, muito bem-vindo, e a Keila, do Grupo de Artes do Bom Pastor e integrante da banda Harmonize. Boa noite. Bom, vamos começar já o nosso podcast com uma perguntinha que a gente faz para todos os integrantes que vêm aqui. Como foi o primeiro contato de vocês com o espiritismo, se vocês já nasceram de berço espírita, e o maior, algo marcante nessa trajetória de vocês? Quer começar, Gu? Posso começar? É, eu sou mais recente aqui, né? É, o primeiro contato com o espiritismo, eu acho que foi lá por 2012, talvez, 2013. Mais ou menos nessa época. Eu tinha ali meus 12 anos, 13 anos. E eu fazia parte... Eu cresci num projeto social. E aí, nesse projeto social, tinha um monte de arte. E aí, existia um grupo de teatro nesse projeto. E aí uma pessoa que era integrante desse grupo de teatro, ela também frequentava à noite naquele mesmo lugar. Então, era um local, um projeto social, que à noite ali acontecia, era um centro espírita. Ainda é, né? Ainda existe, é a sede lá de Florianópolis. E aí, aí essa pessoa, que era do grupo de teatro, me viu apresentando com os jovens e tudo mais. Falou, olha, aqui à noite tem um grupo de teatro da casa, tal, tu não quer conhecer? Aí eu fui pra conhecer, mas para eu estar no grupo de teatro, eu tinha que estar na juventude. E aí foi onde eu fui ver o que que era a juventude. E aí eu fui conhecer o espiritismo ali, fui conhecer na juventude. O grupo de teatro acabou, mas eu continuei na juventude, continuei no movimento, continuei sabendo mais. Legal. E algum momento que te marcou até hoje, trajetória? Tem vários, eu acho. Tem vários momentos que me marcaram desde que eu comecei, né, dentro do movimento até, até hoje, assim. É difícil dizer um que mais marcou. Eu acho que eu já entrei pela arte, né? Eu já entrei nessa curiosidade, nesse amor. Mas eu acho que quando eu. Eu acho que o momento que mais me marcou foi quando eu consegui usar essa arte que eu já fazia, que eu já gostava de fazer, em trabalhos que são sociais. Então, quando eu consegui colocar esse meu talento em prol de algum trabalho que estava acontecendo, social ou de caridade. Uhum. Meu Você, primeiro Keila. contato? Então, vamos lá. Eu acho muito engraçado esse termo berço espírita. A minha filha adora falar que ela veio de berço espírita. Aí eu fico perguntando onde que compra desse. Hum. Porque eu queria ter vindo de berço espírita e não vim. Meu primeiro contato com o espiritismo foi uma tia que eu morria de medo, minha família era católica. E para você ver, hoje eu sou a tia espírita, né? Então o tempo passa, as coisas mudam. Mas com aproximadamente ali uns 18 anos, eu passei por um momento turbulento, sabe? E eu não tinha uma religião fixa. Então eu tinha essa curiosidade. Lá em Manaus, onde eu morava na época, existe um lugar chamado Fundação Allan Kardec. E aí eu conversei com meu pai. Eu me lembro que eu estava num momento difícil, eu estava emocionada. Pai, eu preciso que você vá comigo, porque senão eu não vou conseguir ir. Aí meu pai falou: minha filha, eu faço o que você precisar. E fomos juntos, e até hoje nós somos os únicos 2 espíritas da família. Por a família matricial, né, claro. Meu marido e minha filha são espíritas, como vocês sabem. Então foi para fazer tratamento espiritual mesmo. O espiritismo me resgatou de um momento ruim, e fui jovem, dentro da doutrina, um tempo, e logo em seguida eu já estava trabalhando com a infância. E o teu pai, ele não era espírita? Vocês Não foram era, ele foi juntos? junto comigo. Ele foi para me ajudar. Bonito. A gente também, além desse contato com o espiritismo, a gente queria também saber como que foi o primeiro contato de vocês com a arte. Vocês seguem nesse caminho até hoje. Meu primeiro contato com a arte, eu sou de uma cidade que respira arte. Parintins, lá no Amazonas, foi onde eu nasci. Lá existe o boi-bumbá, o folclore, então a gente costuma brincar que todo parintinense é artista. Seja artista plástico, seja escreve, toca alguma coisa. Então eu cresci com essa coisa de compor e eu não tinha um propósito para tal.
até que a doutrina me abraçou de uma forma que eu compreendi que eu precisava passar uma mensagem, estava além das coisas que estão aqui. Tu acha que tu já conseguiu? Eu tô aí tentando, como diria o Chico, uma formiga, um peixinho de aquário, a gente vai tentando, mas o importante é manter a dedicação e a boa vontade no Você, trabalho. que foi seu primeiro contato? É difícil dizer porque é muito amplo, né? A gente cresce em família que escuta música, a gente cresce, né, vendo desenho, isso aí também configura arte, né? Mas eu acho que efetivamente, falando de uma oficina de arte ou de alguma coisa mais elaborada, como eu tinha comentado sobre o teatro, foi realmente nesse projeto, que foi onde eu ia de manhã e aí ia à tarde na escola, né? Aí lá tinha oficinas de muitas coisas. Tinha aula de música, aula de teatro, aula de capoeira, aula. Tinha reforço escolar, né? Pra gente fazer reforço escolar. E aí ali eu disse: olha, isso tudo existe, a gente pode fazer e tal. Foi lá. Tem algum momento em que vocês perceberam que a arte ela poderia ser mais do que um hobby e ela podia se tornar uma missão ou uma ferramenta no trabalho do bem? Teve, cara. Foi na Conreg Inspira, Respira e Não Pira. E os meus amigos aqui do Fonte de Luz estavam lá, e foi quando eu fiz a Respirar Fundo, né, nós fizemos o Harmonize, nós fizemos juntos. E quando eu conseguia ver nos olhos dos jovens a emoção deles, com aquela mensagem, eu percebi que a arte poderia ser um propósito mesmo de. Você. Eu, eu acho que foi mais ou menos em 2018, que eu já escrevia desde os 14 anos, 13 anos, eu já escrevia, já tinha contato com. eh, eu venho muito do contato com o rap, da poesia, eu já fazia poesia desde aquela época, e aí eu comecei a notar que eu sabia escrever. E eu disse: olha, eu sei escrever. Tá, então eu sei escrever, e eu começava a escrever bastante e guardava só pra mim. E aí quando eu notei que o que eu escrevia podia auxiliar alguém, quando eu notei que o que eu escrevia podia ser algo que alguém queria falar e não sabia falar, e eu sabia falar aquilo, foi mais ou menos em 2018, no Enjoy. E aí tem a Noite das Artes. O Enjoy é um evento que acontece lá em Florianópolis, e eu vou também desde pequeno. E lá tem a Noite das Artes, e foi a primeira vez que eu tomei coragem de pegar uma poesia minha e colocar em cima do palco. E o nome dessa poesia foi Desculpa o Atraso, porque eu demorei tanto tempo pra eu, né, efetivamente mostrar aquela arte que eu fazia. E aí ela auxiliava daquela forma. Mas eu só fui entender depois como ela funciona como além do hobby, quando ela começou a estar em eventos que arrecadavam alimentos, estar em eventos que arrecadavam, dava consolo para alguém. E também, aí para fechar a minha fala, o momento que mais eu notei a importância da minha arte foi quando uma pessoa tinha perdido o marido e queria uma poesia sobre a vida após a morte. E ela perguntou se eu podia fazer aquilo, porque ela queria falar sobre aquilo num sarau. E aí eu me conectei com ela, me conectei com a arte, me conectei com a poesia e escrevi uma poesia que falava sobre o que ela estava sentindo. E é muito difícil, porque não sabe, não tem dimensão do que ela podia estar sentindo. E aí, quando eu entendi que as minhas palavras conseguiram dar voz para um sentimento que ela tinha e deu um consolo, aí eu disse, olha, não é só hobby, não é só brincadeira, né? Nunca foi, né? Sim, no último RG que teve, eu fiz a oficina de poesia e foi exatamente isso. Eu não lembro quem que deu pra gente, mas foi exatamente isso que falaram pra gente, que não são só palavras que a gente pensa e bota, são sentimentos que às vezes podem até não ser do próximo. E no ERJ foi um poeta lá do Bom Pastor, o André. Eu fiz. A oficina eu É, fiz ela. Tu também falou que tu veio por conta de, tu veio muito tempo depois, né? É muito comum muitos jovens ou adultos hoje em dia terem talentos e terem medo de colocar pra fora, né? O que eles escondem. Uhum. É bem comum.
Na próxima. Ah, sim. E a gente sabe que a arte é uma coisa muito ampla que está sempre no nosso dia a dia, sempre presente. Vocês acham que nós, seres humanos, a gente sente essa necessidade de fazer, de criar e fazer arte? A Desde os gente, tempos muito antigos. a gente precisa estar de alguma forma para que a rotina acabe não nos deixando ali numa bolha fechada, que a gente consiga colocar para fora as mensagens também que vêm para nós, para que a gente consiga desopilar, eu acho, os pensamentos. A arte para mim é isso, momento de desopilar os pensamentos, de relaxar, inclusive. Uma meditação, é uma forma de meditação, a arte. Assim como uma prece, uma forma de meditação. Ela realmente nos conecta com o que nós queremos estar conectados, seja lá qual for a forma de arte. Pode complementar. Não, eu ia complementar essa mesma pergunta, né? Não sei se ia mudar a pergunta, mas na minha perspectiva, a arte é uma ferramenta de expressão, ferramenta de linguagem também. E aí, se você olha para o passado, se você olha para a história, você vai encontrar registros muito antigos de canto, muito antigo de dança, muito antigo de expressões que utilizam-se da arte, né? E, e não por acaso, né? O Raul Teixeira, ele fala uma coisa muito bonita, que ele vai falar sobre Deus ter criado a gente, a imagem e semelhança, no aspecto moral, no aspecto espiritual. E aí e Deus também construiu muita arte, né? Então, a gente vê a natureza, que é uma obra de Deus também, e aquilo é arte pura. E aí ele fala assim: surge no mundo a arte e surge no mundo o artista para interpretá-la. Ressalta-se a necessidade tão imensa da arte que os salmos são cânticos. Veja só, imagina a voz de Jesus cantando para nós aquelas palavras de iluminação. E eu também quero perguntar para vocês, na visão espírita, por que que o ser humano sente essa necessidade desde os tempos tão antigos de criar arte? Vocês sabem nos responder? É porque, assim, a arte sempre foi o jeito de viver, né? Até mesmo que foi criada, mas foi utilizada mesmo antes da escrita ser inventada. Desde das A épocas primitivas. caverna, os Aham. hieróglifos, a pintura rupestre, né? O homem sempre teve essa necessidade. Mas o porquê, eu acho que é um reflexo, talvez, do plano espiritual. Em muitos momentos seria isso. Muitas visões que nós vemos pintadas em quadros, né? Em grandes monumentos, são, na verdade, reflexos de visões que os espíritos trouxeram e aqui encarnados transformaram em arte para nós. E novamente, né, falando sobre a linguagem e sobre a forma de lidar com o mundo, de reagir ao mundo, né? O Leon Denis fala que a arte é uma manifestação da alma. É uma manifestação da alma, ela é transcendente ao corpo, né? Ela precisa ser expressada. Então, acredito que, é claro, a arte existe há muito tempo, porque o primeiro artista é Deus, e aí a gente vê o resto sendo reflexo dessa perfeição, desse amor, desse burilamento. E não por acaso isso ia ser ecoado na gente, né? A gente, sendo criações à imagem e semelhança, também teríamos esse ímpeto de expressar, né? Essa divindade que tem dentro da gente também. Com certeza. E eu também queria perguntar para vocês se de todos esses tipos de arte que tem, a gente pode usar ela para evangelizar. E como? Pode ir aquilo. Vou começar então. Bom, a evangelização do Bom Pastor, a gente sempre utiliza muita arte, né? A gente faz muita questão de trazer a arte para dentro da evangelização. Então, a gente tem música dentro da evangelização. E para falar de música, gente, é muito amplo. Se você pegar uma música do Tim Vanessa, é uma. Meu Deus, é um conteúdo inenarrável. É uma evangelização pronta que você pode esmiuçar e passar para a juventude, ensinando trecho por trecho para falar sobre uma passagem bíblica, sobre um trecho até do Livro dos Espíritos. Aprendiz, inclusive, versa sobre o momento em que ele se descobriu espírita, né? O Gladson Stone, que é o compositor do Tim Vanessa. Boa Nova, a música do Harmonize Boa Nova, ela foi feita a partir do livro Boa Nova. Então, se você for ler o livro, você vai identificar
frases e diversos aspectos resumidos do livro dentro dela. Então, perfeitamente. Aí eu estava até conversando com o Gu, que lá no Bom Pastor, uma vez no mês nós também organizamos uma apresentação artística no lugar da palestra. Por quê? É uma exposição doutrinária artística, ou seja, é uma evangelização em palestra pública para todos. Aí, às vezes, nós trazemos convidados de outros lugares e, às vezes, nós utilizamos o pessoal do Bom Pastor mesmo, o Grupo Amor e Encanto, que é o nosso grupo de coral de vozes, né? A gente organiza e faz uma pequena esquete, faz apresentação com música, e isso tudo trazendo uma exposição doutrinária. Então, é absolutamente necessário a gente absorver esse conceito de que a arte ela serve de fato para ensinar algo, né? Fala-se muito, é algo que eu gosto de ressaltar. Fala-se muito em harmonização. Gente, o que harmoniza é o bom ar. A arte ela serve para ensinar. Ela tem que estar dentro, né? Ela tem que fazer parte da exposição doutrinária e não simplesmente vir antes, né, Gu? É. E eu complemento, assim, lá na CED, onde eu sou evangelizador, a gente também tem um formato bem parecido, né? As nossas evangelizações, elas são construir uma apresentação artística com a arte dos jovens. Então, ele sabe fazer poesia, ela sabe dançar. A gente vai pegar essas artes aí, vamos trabalhar em cima do tema do mês, que todo mês tem um tema. E na última sexta do mês a gente vai apresentar. Então a gente tem um mês para construir uma apresentação nova com a juventude. E no caminho do ensaio a gente vai aprendendo sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Mas eu queria complementar, eu vou um pouco além. Porque a arte, né, não serve só para harmonizar, eu acho ela um pouco transversal, né? Ela é transversal, agora falando nos trabalhos da casa, né? E eu também vou além na palavra evangelizar, porque o artista, até aquele adulto que não está numa juventude, é o primeiro a se evangelizar com a própria arte que faz. Perfeito, E Gu. tem que ser. E tem que ser o primeiro a se evangelizar. Ele tem que ser o primeiro a se modificar com a arte que ele produz. E isso é se evangelizar através da arte também. E aí, ela pode ser para jovem, pode ser para adulto, pode ser para velho, para todas as pessoas. Muito E legal. vocês acham que tem muita diferença entre evangelizar com arte para diferentes idades? Para juventude ou para pré-juventude? Pra mocidade. Eu acredito que é uma pegada diferente, mas a arte pode estar inserida em todos os aspectos. Dessa forma. Inclusive, tem que fazer a propaganda, tá? Hoje está tendo lá no Bom Pastor nosso lítero musical. Prestigiem os próximos 3 que vão estar em outras casas. Bom, agora eu vou para uma outro modo de pergunta. Vocês acreditam que essa inspiração artística que vocês têm para escrever letra, poesia, fazer um teatro, ela tem ou pode ter influência espiritual? E como vocês entendem isso dentro da doutrina espírita? À Posso vontade. começar então. Se ela tem ou se ela pode ter, né? Eu acho que sem dúvidas tem. Só que aí entra não falando só de mim, né? Falando da arte. Aí falando de mim também, dentro disso. É, Se a gente utiliza-se do pensamento, se a gente utiliza-se, né, da nossa expressão, e a gente sabe que os espíritos influenciam nossos pensamentos, influenciam nossa expressão, sem dúvidas isso vai estar dentro da nossa criação de arte. Mas, ah, falando sobre a arte espírita, ou falando sobre as nossas produções pessoais, né, que é a pergunta, acho que quando a gente tem aquele cálculo, né, 99% suor e 1% não, transpiração e 1% inspiração, né? Então, a gente tem que ter já uma bagagem, a gente já tem que ter um estudo, saber um pouco da técnica, para que a gente consiga ser inspirado. Isso também se a nossa mensagem estiver conectada com os trabalhos que acontecem no alto, né? Acontecem na espiritualidade. Acredito que, indo até um pouco além, a gente precisa nos permitir estarmos conectados com a espiritualidade para isso, né? Eu já contei essa história algumas vezes em algumas apresentações do Harmonize, mas tem algumas músicas que eu tenho absoluta certeza de que não partiram de mim, né? Primeiro iniciou-se algo e a partir desse trecho a música foi desenvolvida, os 99% de suor, sabe? Uhum. Um grande exemplo disso foi Muito Além do Céu. Olha só.
Eu estava correndo na rua, cheguei até a praia, fui pra beira do mar, fui tomada por uma emoção inenarrável, assim, inimaginável. Eu comecei a chorar e a música veio inteira. Aí eu peguei o gravador e gravei pra mim mesma e foi a música que vocês ouviram na Red do ano passado. Eu lembro de tu comentando na Conreg que foi algo que veio assim, que não era esperado, que vocês não estavam acostumados a fazer música pra cada encontro, né? E é uma música, eu gosto muito dessa música, é muito linda Uhum. mesmo. Eu me Foi emociono. um momento que me tocou bastante, assim, é algo que eu lembro sempre, sabe, porque foi uma percepção muito intensa do que eu estava vivendo naquele momento, de que de fato eu estava recebendo uma mensagem, sabe. E junto com isso, uma pergunta que eu queria muito te perguntar, Keila. Pode ser do Harmonize ou pode não ser, uma música que te marcou nessa tua trajetória no espiritismo? Nossa, tem algumas, mas quando eu retornei pra casa espírita, fui convidada para tocar algumas músicas num acampamento de juventude do Bom Pastor. Eu não conhecia nenhuma, aí me pediram para tocar Flutuar. E aí eu fui voltando para casa, sabe aquela sensação de voltar para casa? E todas as vezes que eu tocava Flutuar, que chegava naquele trecho, voltei a te buscar, a minha voz embargava enquanto eu cantava. E assim tem também a Boa Nova, né? A Boa Nova é uma música forte pra mim, que me emociona bastante também. E, Pra mim também. e tantas outras, assim, que a gente tem aí hoje. Eu vou fazer uma pergunta pra você agora, tá, Gu? Existe alguma obra sua que tenha surgido de uma experiência pessoal ou espiritual muito forte? Eu acho que, falando de experiência pessoal, muitas, né? Espiritual, não tanto diretamente, né? Assim, eu não sou médio ostensivo, eu tenho essa noção, mas tenho noção que quando eu me conecto com o trabalho, quando eu me conecto com aquela mensagem, eu sou bem amparado e muitas coisas elas são tão naturais que com certeza não são só minhas. Mas eu acho que uma obra que, uma poesia que eu poderia citar é essa que eu tinha comentado já antes, que fala sobre reencarnação. Então essa que eu fiz para essa moça que tinha perdido o marido, ela falava que era o amor da vida dela. E eu tenho que me conectar com aquele sentimento foi muito profundo e eu fiquei assim, há mais de uma semana eh, trabalhando em mim aquele sentimento para que eu conseguisse achar as palavras certas para poder usar e representar e ela veio, daí quando ela veio muito rápido assim. Então eu me preparei muito, me conectei muito para que eu pudesse ser uma boa ferramenta naquele sentido. E eu acho que eu fui, né? Eu imagino que eu tenha sido porque depois a gente recebe, né, Feedback. os feedbacks, isso. Mas deve ser muito gratificante tu ter essa oportunidade, né? De alguém, tipo, ir até você pra pedir uma coisa tão pessoal, porque era um momento ali que ela tava um momento muito delicado, né? Uhum. Deve ser muito gostoso, assim, saber como a arte pode influenciar, assim, tantas pessoas. Então eu também queria saber se vocês recebem muito dos feedbacks das obras que vocês fazem, das histórias que elas também trazem para as outras pessoas de fora. Já recebi alguns e um dos mais fortes para mim foi uma mãe que me relatou que ela tem 2 filhos que estão no espectro do autismo, eles são e que ela só consegue acalmá-los colocando no canal do Harmonize no YouTube, e aí eles escutam as músicas, conseguem acalmar as crises, relaxar, eles ficam cantando as músicas junto. Isso me tocou muito, na verdade, porque quando a gente está no estúdio produzindo, criando, por vezes a gente sempre lembra do propósito, claro, a gente sempre faz a prece, né, a gente sempre procura levar o pensamento, mas esses relatos da música modificando o dia a dia de uma família Eles motivam? muito, Hum. e tocam, assim, de uma forma que fazem com que a gente sinta mais vontade de produzir coisas com uma qualidade legal para que as pessoas se inspirem, né, e se sintam bem onde quer que elas estejam. Tem uma outra situação, assim, que eu achei muito legal, que é uma amiga que ela é cuidadora de idosos, e tem uma idosa que ela costuma agredi-la verbalmente. E quando ela vai lidar com essa idosa, ela coloca o áudiozinho, que nem é um áudio ainda trabalhado, a gente gosta de trabalhar melhor, né, as músicas, de Muito Além do Céu.
acalmar essa idosa e ela consegue lidar com aquilo, porque aquilo faz bem para ela também. Talvez pela compreensão do que está acontecendo ali, né? De onde provém aquela relação. E sempre me toca bastante, assim. Sempre que alguém vem falar para mim, eu faço muita questão de dividir com os meus amigos da banda, para que eles também sintam, sabe, esse carinho. Tem também alguma experiência? Eu tava pensando assim em alguma experiência que eu já recebi de feedback. Então, eu tenho que fazer uma meia-culpa também aqui, uma coisa. É, eu apresento bastante poesias em eventos, em trabalhos, e eu posto pouco e não divulgo as minhas poesias. Então, as pessoas escutam minhas poesias uma vez. É, são vezes muito legais. As pessoas lembram, às vezes, da sensação que elas tiveram escutando a poesia, muito mais do que a própria poesia, porque é isso, eu não divulguei em nenhum lugar e elas não tiveram acesso de novo, além de me perguntar. Mas dentro uma dessas experiências, de eu ouvir assim, e aí é uma coisa interessante, né? A gente escuta pra usar pra melhorar, né? De como aquela poesia sobre aquele assunto ajudou a pessoa a entender mais sobre a doutrina ou sobre o assunto que eu fui trazer, né? Por exemplo, 2024, foi a Congesc, que foi em Concórdia. Aí o tema foi Com Quem Te Conectas, né? Sobre a mediunidade. E aí era meu último ano como jovem. E, e aí eu sabia que ia ter uma apresentação, ia ter um momento de apresentação. Eu me preparei. Eu disse, mas eu não sei muito sobre esse tema, né? Eu nunca estudei a mediunidade direito. E eu fui estudar, fui ler o livro do Chico e tal. E aí eu estudei tanto aquele tema e quando eu mostrei para as pessoas, falaram, nossa, você resumiu o evento que a gente estava fazendo. Mas, fora isso, né? Muitos relatos, quando eu trago os temas sensíveis, como o autoconhecimento, ou como o luto, ou como a morte, são temas sensíveis que aí a arte consegue trazer de uma forma um pouco mais, né, acolhedora. Aí já ouvi muitos relatos, pessoas chorar de, eu precisava ter ouvido aquilo. Mas, né, isso são coisas que nos motivam, na verdade, a continuar, né? Nunca pra inflar o ego ou algo do tipo. Trago aqui então um relato para te motivar. O Gu apresentou justamente no meio de Muito Além do Céu, no encontro de artes, e ele entra no palco no meio da música, como se fosse algo improvisado, mas na verdade tinha sido combinado, né, Gu? E eu acho o poema dele tão fluido que ninguém percebeu que tinha sido combinado, porque ele entra dizendo: "Peço licença o transtorno", e desenvolve o poema de uma forma tão bonita e tão verdadeira, tão do coração, parecia uma conversa entre amigos e me emocionou muito, muito. De eu lembrar, eu me emociono de novo Que enquanto eu massa. conto para vocês. Então, persista, irmãozinho. Maneiro. Aqui até no final a gente vai ter uma apresentação muito especial dos dois, né? Então fique aí pra assistir e pra gente experimentar um pouquinho do que Boa eles estão demais. falando aqui pra gente. E deve ser muito legal, principalmente, né, quando a gente consegue juntar os diferentes tipos de arte com os, os tipos que os seus amigos fazem, por exemplo. A Keila, que é musicista, acho que é assim que fala, né? A gente tenta, né? E o Gu, juntar esses tipos, juntar música com teatro, com poema, deve ser muito legal e fica uma experiência ainda mais Única. única, exatamente. Para nós é trabalho, mas também é lazer, né, Gu? Oh, é uma alegria. E é divertido, né? A gente se diverte no processo também, né? Isso faz parte. Às vezes nós fazemos reuniões do pessoal da arte daqui, do pessoal da arte de Floripa, e é sempre um momento muito gostoso, assim, no qual a gente fica brincando de fazer a arte. E com certeza a espiritualidade tá junto com a gente nesses momentos, porque a vibração fica. Eu sempre falo pra Lua que os melhores momentos do encontro pra mim é a música. A música e a arte, porque eu adoro. Eu acho Ela eu fala falo realmente. sempre que eu sinto, tipo, eu sinto falta até, tipo, durante o ano, que a gente fica muito tempo até sem ter encontro, né? De fevereiro até outubro. É que eu sinto falta dessa vibração, que eu acho muito gostosa. Uhum. Eu falo a mesma coisa, que às vezes eu fico no meu quarto e eu penso, dá uma saudade dessa energia, dessa vibração, que eu sempre boto eu tenho uma playlist só com as músicas do Harmonize e do Tim Vanessa, que eu sempre escuto quando eu quero esse gostinho de volta. E é uma saudade, tipo, é uma saudade diferente, não é de.
Não sei, é muito nostálgico, assim, você lembrar e ver a foto daquele momento e lembrar a sensação exata que você tava quando tava escutando aquela música, aquela poesia. É muito bom. A arte consegue te transportar, né, no tempo e espaço. Então, vou convidar vocês mais pra gente fazer. Obrigada. A gente vai. Com certeza. Só ver. E anteriormente a gente falou sobre a arte de um jeito de evangelizar. Aí eu queria perguntar para vocês se a arte ela pode ser um jeito de fazer caridade. E como? Pode, Gustavo. Olha, é muito legal porque até essa palavra ela é ampla, né? O entendimento que a gente tem dentro da doutrina, ela permeia tanto o aspecto moral, o aspecto eh, não material e o aspecto moral, material também, né? Então, eu acho que a arte consegue estar nesses dois lugares, tanto materialmente quanto imaterialmente. Acho que imaterialmente, quando a gente leva uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, né? É, quando ela abraça, quando ela faz alguém não desistir, eu acho que isso é um aspecto da imaterial e também, complementando esse mesmo aspecto, de oportunizar que outros conheçam a doutrina, oportunizar que outros tenham acesso a essa arte de uma forma acessível, com uma linguagem que elas entendem, que elas conhecem, ou que elas gostam, que elas sentem que existe, né, uma conexão. Então a arte ela tem esse poder de conectar, porque cada um aprende de uma forma diferente. Então, oportunizar o acesso à doutrina através da arte é uma caridade imensa e uma responsabilidade imensa também. E materialmente, ela pode eh, gerar recursos, né? Como eu tinha comentado anteriormente, rápido assim. E aí eu trago um exemplo de um exemplo que aconteceu em 2024. Aconteceu aquele momento bem delicado no Rio Grande do Sul, com aquelas enchentes e chuvas, e a gente fazendo um movimento, né? Eu acho que foi bem geral esse movimento de arrecadar recursos, arrecadar alimento, arrecadar roupa, tudo mais. E aí lá na CED, a gente organizou junto com parceria com a FEC, parceria com o movimento regional de arte, a gente fez um evento que era o Arte no Bem, né? Então, foi um momento que a gente pegou e convidou artistas diversos, coral, música, dança, todos os tipos de arte, assim. E aí era um evento para arrecadar dinheiro mesmo e recurso para poder ajudar, né, e subsidiar muitas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, é um exemplo, né, de Uhum. caridade através da arte. Material. E esse é um exemplo grande, né? Tem os exemplos na sua casa, no pequeno, no brechó, vários tipos de. Que resposta incrível. É, Arrasou. até porque você comentou, né? A arte não precisa ser. Caridade não precisa ser só na questão material. Até a caridade de você ter a paciência de ouvir alguém que tá precisando falar já é uma forma de caridade. Então é muito importante você ter falado tudo isso. Foi muito bonita a sua resposta. Caridade de produzir uma esquete que traz uma compreensão que, às vezes, um livro inteiro não trouxe pra pessoa, sabe? Justíssimo. Quer complementar aqui? Acho que é isso, bem tranquilo. Foi perfeito. Também vou aproveitar para perguntar para você, Keila, daí o Gustavo já complementa depois. Quais são os maiores desafios hoje em dia de produzir arte espírita? Meu Deus. Lá vai a lista. Tópico delicado. Não, gente, é porque nós nos dedicamos de coração, de corpo e alma, com os nossos próprios recursos. Então, o difícil realmente é conseguir manter a produção com uma boa qualidade, né? Porque como nós despendemos nossos próprios recursos, acaba que o gasto é bem extenso, né, Gu? Acho que é basicamente isso, assim. E assim, a arte espírita, fora casas espíritas e eventos espíritas, ela não tem espaço. Então, acho que a nossa dedicação à arte, ela é muito voltada mesmo para esse propósito, essa missão, porque não há nenhum outro tipo de retorno desse mundo. O retorno realmente é para o nosso espírito. Eu vejo um desafio, eh, falando de alguém que também tá nesse mundo aí da arte, né? Eh, Criar um grupo é muito fácil. Posso Verdade. pegar ali, vamos criar um grupo, vamos, tal, fez a primeira reunião, criamos um grupo. Mas manter esse grupo é muito complicado. A parte
das relações humanas, de todo mundo entender. Eu acho que o desafio, ele não tá em se produzir arte espírita, porque a gente tem bastante subsídio, a gente tem já bastante obras literárias que vão nos dar um suporte, a gente tem o Pentateuco, né, que vai trazer ali eh, muito do conteúdo que a gente vai poder usar. Eu acho que o desafio talvez esteja na disciplina de manter, né, o hábito de manter os ensaios, de estudar sério a arte, de estudar sério, eu falo de tratar com a mesma seriedade e responsabilidade de qualquer outra área da casa. Porque hoje a gente já entende e a arte não é nova. A arte não é nova, a gente vê desde o primeiro livro eh, que Kardec codificou e até antes, o aspecto da arte inserido. Então, é uma área, talvez seja uma área nova no sentido de construção de material, mas não é nova no espiritismo. Então, a gente tratar essa área com o mesmo respeito, com a mesma responsabilidade de uma reunião mediúnica, por exemplo, de uma evangelização, por exemplo, de uma palestra pública, por exemplo, que a gente tem que estudar, que a gente tem que ir lá se preparar, a gente tem que ir lá, né? Não é só ir lá e apresentar, ou só ir lá, vamos só ensaiar e a gente apresenta. É E brincadeira, né? isso, ele pode ser divertido, mas a gente está falando de algo sério, a gente eh, tá se apropriando de uma estrutura muito grande, que a gente é ponte, né. Então talvez a dificuldade esteja na sensibilização das pessoas em entender a seriedade desse trabalho que a arte consegue produzir. Inclusive dentro do próprio movimento, né, Gu? Principalmente dentro do Trazer movimento, né. a importância da arte para os eventos em si, para dentro do evento, né, como a gente vê sempre a harmonização não está dentro do evento, são pequenos detalhes, assim. Esse respeito, né, de Esse entender que, respeito. ok, você vai botar um palestrante, a arte ela tem um porquê também de estar ali, ela não tá ali só para ocupar um espaço, uma lacuna, né, vamos ali botar uma musiquinha pro pessoal, né, nesse sentido. Exatamente. E com exatamente essa frase que tu acabou de falar, eu queria fazer um gancho já com a próxima pergunta, que é a pessoa, o artista, a pessoa que está responsável pela obra, ela tem uma responsabilidade moral pela mensagem que ela vai passar. Tanto seja pro bem ou pro mal, qualquer tipo de mensagem, ela vai ter essa responsabilidade de passar para vocês. Aí só tem que direcionar. Com certeza, foi o que o Gu falou sobre o estudo, por isso que é necessário primeiro educar-se, né, modificar-se, para de fato poder servir de ponte através da arte. Tu fala da responsabilidade, se existe uma responsabilidade. Sim, uma responsabilidade moral do artista em passar uma mensagem da arte dele. Totalmente. Eu acho Totalmente. que, hã, o Chico já escreveu através de um livro do Chico, que eu não vou lembrar qual é, mas vai falar sobre o pensamento, né, o pensamento criador. E aí ele fala que o pensamento cria o ato, e o ato gera outros atos, né, pode gerar outros pensamentos nas pessoas. E quando a gente se propõe a construir algo, a passar algo para alguém, a falar sobre algo, a gente pode mudar a forma que ela vê aquilo, mudar o pensamento dela. Então isso é muito sério, nesse sentido, né, a gente, nada que a gente fala, até o nosso pensamento, ele vai ter as suas reações, as suas consequências, né. Então imagina os atos, imagina uma apresentação que eu posso modificar o pensamento da pessoa. Então existe uma responsabilidade ética mesmo em tratar um assunto, e acredito que a gente sente essa responsabilidade quando está dentro. Inclusive, no Livro dos Espíritos, na questão 251, Kardec pergunta se a música influencia nos espíritos. A resposta é que, primeiramente, a nossa música é selvagem, perante as músicas das esferas celestiais. Mas que, porém, né, se não é Deus nem matéria, E ele fala se eles estão se importando com a arte que a gente está fazendo, e aí a resposta é se aquilo tá para o bem, né, se aquilo tá direcionado para o bem, eles estão nos amparando. Agora eu vou para um nicho um pouquinho diferente das que a gente. Bom, de que forma a música, a pintura, o teatro, a poesia, espírita, elas podem dialogar com pessoas que não são espíritas, não estão dentro desse mundo que a gente vive?
Nesse mundo que a gente A gente vive. não, esse mundo, esse mundo que a Essa gente tá. bolha, né? Essa A bolha que a bolha. gente tá. Aham. Pode responder o primeiro, depois a Eu, Keila, tanto faz. Pode tá ir. bom. Então eu vou começar falando que é muito interessante, assim, é novamente uma questão de cultura, uma questão de hábito, a gente olhar para essa arte que a gente cria, não pensando só em quem já sabe a doutrina, porque senão a gente vai realmente construir esse nicho que vai ficar ali dentro dele. E aí, o papel de propagar a doutrina, ou o papel de, né, utilizar-se dos aspectos consoladores e educadores da doutrina, elas vão ficar só com a gente, só quem já nasceu em berço espírita, só quem só frequenta o centro espírita. Então, eu acho que tem tanto na construção, eu construí uma linguagem que possa chegar em outras pessoas, tanto de eu, artista, fazer com que a minha arte seja propagada de uma forma, né? Por exemplo, botando no Spotify, botando no YouTube. São formas de furar a bolha. Mas acredito que, na minha perspectiva, tem muitas músicas e teatro e poesia espírita que conseguem facilmente, se eu for lá e ler para minha mãe, que não é espírita, ela vai ser tocada, ela vai. Absorver, né? É. Eu observo que é muito interessante que recentemente existem diversas iniciativas para furar essa bolha, né? Tem algumas novelas, alguns filmes que estão surgindo aí e que é importante que nós também possamos valorizá-los para que eles se expandam, né? Teve uma iniciativa muito legal do pessoal aqui do Fonte, inclusive, que conseguiu abrir uma sessão. Qual que é o nome do filme mesmo, vocês lembram? De Sexo e Destino para o pessoal daqui, porque não teria. Isso é muito legal e é muito importante, porque isso oportuniza que outras pessoas que teriam talvez uma curiosidade possam assisti-lo, né? Então, acho que é isso. Acho que nós, como espíritas, precisamos, primeiramente, prestigiar as obras espíritas para que assim elas possam chegar ao ponto de furar a bolha e se expandir. Porque se a gente que tá inserido nesse meio não fazer com que a nossa arte seja Valorizada, né? valorizada, quem que vai valorizar pela gente, né? Não tem quem. Perfeito. Com certeza. E justo com o que você falou, Keila, que tem novos. Não sei a palavra certa, mas novos tipos vindo pra arte, também tem novos temas. Vocês sentem falta de algum tema que não é tão abordado na arte espírita? Nossa, a gente tem uma gama imensa de subsídio, como disse o Gu, né? O Leon Denis, ele traz a arte espírita muitos séculos atrás, antes da gente começar. Hoje em dia, a gente está começando a falar em valorização da arte dentro do movimento, há um tempo já, na verdade, né? É uma luta do Regi, é uma luta do Rogério, que a gente está chegando agora, né, Gu? Por assim dizer. Mas ainda assim é algo meio que recente, né? O nosso documento que formaliza isso está saindo, está terminando, está finalizando agora. Então, não falta assunto. Eu acho que a doutrina, ela precisa ser mais trabalhada dentro da arte, o aspecto talvez científico, a gente não fala tanto, né? A gente vai mais no aspecto moral, foca muito no evangelho, e tem outras obras aí que a gente poderia explorar mais. Então, por exemplo, o pessoal do NEA apresentou sobre. A incrível história da mediunidade. Achei fantástico, fantástico, porque eles foram sucintos e trouxeram de uma forma muito engraçada e muito didática a mediunidade, que é um assunto que é complexo, sabe? Então, talvez, às vezes, fugir um pouquinho do aspecto moral para adentrar mesmo o conhecimento científico espírita. Seria legal. Com certeza, e foi até o que. Eu não sei se foi isso que tu quis dizer, mas até que tu falou anteriormente, que vocês, no Bom Pastor, uma vez fazem, no lugar de uma palestra, um teatro, uma música, já quebra essa coisa mais Rígida, séria. né? Isso. É uma exposição doutrinária artística, a gente costuma chamar. Então, a nossa última, nós trouxemos o verdadeiro significado do que é a Páscoa. Para que haja uma compreensão dentro do Espiritismo, qual que é o aspecto que o Espiritismo traz sobre isso, sabe? O aspecto histórico mesmo, conta ali sobre Nicodemos e a reencarnação e a renovação, o renascimento. Então, para a gente começar a instruir através da arte. Essa é a ideia da palestra doutrinária artística do Bom Pastor. Eu tenho um complemento que é, primeiro,
a gente não conhece todas as obras artísticas espíritas que estão sendo produzidas, né? Ah, o país tem uma diversidade bem grande, e isso é muito legal, assim. Eu mesmo, eu conhecendo muitas obras espíritas, eu ainda não conheço, né, o que está acontecendo às vezes no norte do país, questão de produção artística de arte, né? Mas, pelo que eu tenho conhecimento e acesso, eu, eu vejo muitos temas indo para o lado mesmo do autoconhecimento, né, da perspectiva moral. Eu também concordo com. Eu gosto muito da parte científica, né? Eu gosto muito da parte científica da doutrina e da parte filosófica. Então, a parte filosófica de eu refletir o que eu estou fazendo e, né, para onde que eu vou, e, enfim, essas questões todas que também estão dentro, né, da nossa aspecto da doutrina, né? Mas quando eu pensei, né, pensando aqui na resposta, eu acho que eu não sinto falta necessariamente de um tema, assim, específico, né? Mas talvez eu quisesse ver outros formato mesmo de arte, né? A gente tem, é claro que a gente tem a música e tem os seus formatos, tem o teatro e os seus formatos, a poesia e os seus formatos. O E audiovisual e os seus formatos. e aí dentro da poesia, que é onde eu me encontro mais, né? Onde eu me dedico mais, ou que eu tenho mais atração, vamos dizer assim, né? Conexão. É, o formato, por exemplo, das poesias do Parnaso, que são lindas, é, eu não conseguia escrever daquele jeito. E tudo bem, porque a gente é diferente. Então eu comecei a ver, não, como que eu consigo escrever? Porque eu não vi alguém escrevendo como eu escrevo. E essa é a graça né, da arte, a individualidade de cada um, a ser somada dentro dessa doutrina que é de todo mundo. É isso que eu tenho para falar. Aí voltando lá no começo sobre a importância da arte, avalia só isso. O primeiro livro que o Chico Xavier psicografou é um livro de poesias. Sabia disso. Eu também não O sabia. Parnaso de Além Parnaso de Túmulo. Além Túmulo. Que legal. Bom, agora eu vou perguntar uma perguntinha também um pouco diferente. A diferença entre arte cristã, que é a arte espírita, né, no caso, e a arte do mundo, qual que é essa grande diferença? Nós estávamos debatendo sobre isso ali fora ainda há pouco. É complexo. Mas a minha visão principal é de que em eventos espíritas a gente precisa estar valorizando a produção, né, que iniciou-se dentro da doutrina, assim. Inclusive no Consolador há um trecho no qual instrui-se, né, perante a arte, perante a música, que seja valorizado. Por quê? Em todos os outros locais existem esses pontos onde outras músicas de outras vertentes religiosas ou até mesmo não religiosas, mas que trazem uma mensagem bonita, podem ser exploradas, vão ser divulgadas. Mas a música espírita, da produção espírita, ela vai ser divulgada apenas em eventos espíritas, em podcasts espíritas, em Instagrams espíritas. Então, eu acredito que a gente precise, não de forma nenhuma, desvalorizar os demais, mas sim dar valor para as nossas produções. Porque isso também nós estávamos conversando, se a mensagem foi trazida até nós e que se nós podemos ser essa ponte, é porque nós estamos aqui de frente para as pessoas que precisam recebê-la, né? Então, é realmente a transmissão de pensamento, é realmente a conexão que a gente busca. Acho que é isso, né, Gu? Eu acho que, primeiramente, eu acho que é legal a gente deixar eh, acordado, entendido que não temos a capacidade de dar as diferenças totais, né, de definir a arte, né? Com certeza. E eu não sei se essa pergunta ela vem de encontro com a Revista Espírita de 1860, onde Kardec vai perguntar sobre se existiu uma arte pagã e uma arte cristã, vai haver algum dia arte espírita? E aí o Alfred de Musset vai falar que sim, né? Ele se responde por ele mesmo aquela pergunta, né? Que existe o verme é verme, aí torna-se bicho da seda e então borboleta. É, se for dentro dessa linha de pensamento de arte pagã, arte cristã e arte espírita, a arte cristã, a arte pagã, que seria essa arte do mundo, né? Que não tem um juízo de valor, mas cronologicamente falando, né? A gente está falando de espaço-tempo.
acho que a arte do mundo ela tem conexões muito fortes com o materialismo. Tanto que quando a gente vai falar sobre definições de arte, e aí entra no aspecto espírita, o André Luiz ou o Emmanuel, a gente vai ver eles falando sobre o distanciamento. Então, quanto mais eu consigo me distanciar desses assuntos que são efêmeros, que são, né, passageiros, materiais, aí sim eu vou começar a entender um pouco mais sobre o que é o espírito, o que que é a alma, e essa é a intenção. Se for nesse sentido, eu acho que define legal, né? Mas a arte cristã, ela ainda pode ser um pouco materialista, né? Dentro do sentido clássico. Mas é uma evolução que ela acontece com o tempo, com a sociedade, né? Porque a arte é um reflexo da sociedade também. E do espírito, né? Que está em evolução. Lem- Pode Lembrando comentar. que a arte espírita também é arte cristã. Quando torna-se a borboleta, ela abrange aspectos imateriais, mas ela também ela está Ferramenta, né? conectada ao evangelho, ela está conectada aos ideais que o Cristo nos traz. Sem dúvida. É uma continuação, né? Não é uma anulação, né? Igual Jesus, que Perfeito. não veio criar a lei, veio cumpri-la, né? E isso remete também obras póstumas do Kardec, inclusive. E lá, eu acho que é Massenet, sim, não me lembro qual foi o espírito que trouxe essa mensagem, mas ele fala justamente sobre como a tendência é que a música vá cada vez mais se espiritualizando e de que quando nós ouvimos determinadas músicas, nós chegamos a nos desmaterializar, Uhum, perder densidade, né, uhum. de tão próximos à espiritualidade que a gente consegue conectar. Sim, eu também queria saber a opinião de vocês sobre músicas que também falam sobre os mesmos assuntos, também falam sobre amor, caridade, superação, mas elas não são necessariamente espíritas, mas e também não citam o espiritismo. Elas podem ser consideradas, assim, espíritas ou tem algum problema, por exemplo, a gente trazer ela para encontros e estudos, coisas assim? Eu penso que é mais ou menos isso que a gente comentou, assim, nesse contexto, que a tendência dela, a partir da evolução da humanidade, é que ela vá realmente cada vez mais se desmaterializando, se aproximando de ideais mais elevados. Mas eu acredito, ao meu ver, como o Gu ressaltou, e é importante a gente ressaltar, né? Nós não somos aqui, não temos, como eu poderia dizer, cacife para poder dizer para vocês como utilizar a arte, mas nesse contexto eu acredito que nós precisamos valorizar as obras essencialmente espíritas em eventos espíritas, sabe? E assim, pensem junto, né? A dificuldade que é definir o que é arte espírita. Sim. Por quê? Porque a doutrina espírita, além de ter o aspecto do espírito, como foi o primeiro livro que o Kardec codificou, do Livro dos Espíritos, o segundo foi logo depois foi o Evangelho, e a doutrina espírita é pautada, né? Ela é estruturada em cima do Evangelho de Jesus. Então, realmente, não tem como a gente fazer uma arte que fale de Jesus e talvez não lembrar do Espiritismo. Mas aí entra algumas questões que são até éticas, na verdade. Porque, ó, vamos dar um exemplo. No Panágio de Além Túmulo tem muitas poesias que falam de caridade, de, de amor. Será que aquilo é arte espírita? Será que é arte espírita porque foi um espírito que psicografou? Então, será que toda psicografia é arte espírita? Talvez não. Talvez possa. E aí, aí vai entrando várias camadas de dificuldade de a gente poder definir. Colocar numa prateleira, né, Gu? É Mas, difícil. mas o que eu talvez traria, então, é o quê? É, primeiro, eu não posso pegar uma música de outra pessoa e dizer que ela é espírita só porque ela bate com o pensamento que eu acredito, né? Isso é importante. Aquele exemplo, por exemplo, aquela música do Almir Sater que a gente conhece, Tocando em Frente, que ele fala que, nossa, veio pronto, assim. A gente concorda com aquela música. Ou aquela do Milton Nascimento, por exemplo, que fala do partidas e chegadas, né? Que fala dos dois lados da mesma moeda. Essas músicas, elas têm uma mensagem que conversam com o que a gente acredita, mas não é ético eu dizer que ela é espírita se o autor não disse que ela é.
Aí, né, eu tô projetando o que eu acredito. E essa é a dificuldade, né? Mas eu acho que a gente pode definir o que não é espírita. Então, eu acho que é um pouco mais fácil de definir o que não é espírita. E aí, falando sobre, tipo, se falar sobre violência, sobre coisas que a gente não concorda, aí sim, claramente não vai ser espírita. Mas eu acho que dentro dessa questão perguntada sobre levar esse tipo de música para dentro dos eventos, eu não acho errado de uma maneira geral, já que ela tem uma mensagem que a gente concorda também, e a gente usa muito mesmo, né? A Começar em Mim, por exemplo, não é uma música que foi feita no movimento espírita, né? E a gente usa muito. Pequenas Maravilhas, que foi feita pela Disney. É muito interessante. Mas aí volta a fala da Keila, talvez, que não é proibir músicas de entrar dentro do nosso círculo de evento. Mas ok, será que tem músicas que eu posso valorizar que já existem, que foram nossos amigos, que a gente pensou, né? E aí eu acho que é isso. Inspirou-se muitas vezes até, um exemplo assim bem, inspirou-se durante um treinamento de um ERG, e aí criou-se a música, sabe? Eu acho que é muito mais interessante você absorver isso e difundir do que pegar uma música qualquer, assim. Eu não sei se cabe trazer aqui, mas é uma música do Armandinho que sabe a música Outra Vida? Aham. Que fala que se não fosse em outra vida. Talvez não seja Isso. nessa, eu adoro. E até ele falou, e eu sempre achei que tinha a ver com coisas de reencarnação. Só que ele falou numa entrevista que ele não quis trazer essa ideia. Só que eu, como espírita, eu levei pro outro lado. Uhum. Mas ele não escreveu com essa intenção. Que aí cabe no que você falou, né? Perfeito. Justo, é isso mesmo. Tem um monte de Exatamente. obra que a gente conhece, o Shakespeare também retratou um espírito. E será que só porque tem um espírito é espírito? Uhum, com certeza. Bom, e a gente vai já tá indo pra reta final do nosso podcast. Eu quero perguntar pra vocês como que a gente pode aproximar mais jovens da arte espírita? A gente tem tentado, temos feito algumas iniciativas, temos iniciado alguns projetos, assim, para trazê-los mais para perto, porque o jovem é multitalentoso, né? Como todos nós, seres humanos, vários jovens têm esses talentos. E dentro dos eventos a gente busca dar o protagonismo jovem o máximo quanto possível, quando está dentro da nossa ossada de trabalho. Mas aqui na 13ª está iniciando um projeto que eu acho interessante, assim, que é um grupo voltado para arte mesmo, sabe? Então, ouviremos falar. Até o momento, o nome do grupo é Esperança. Com certeza, todos eles vão assistir esse pod. Eu tenho uma perspectiva sobre isso, né, de como trazer mais jovens para a arte, né? Eu acho que uma das alternativas já está sendo, mas é também a sensibilização dos dirigentes. A sensibilização dos dirigentes de construir uma área de arte na sua casa, de oportunizar que o jovem se aproxime e mostre o seu talento, oportunizar que tenha espaço na doutrinária para ele mostrar a sua arte. Ao mesmo tempo em que o movimento de eventos jovens e tudo mais, a gente trabalha o protagonismo e uma coisa que eu acho interessante é quando a gente propõe e dá uma oficina de arte, uma oficina de poesia, uma oficina de teatro. Isso também é uma forma de, você tem espaço aqui, né? Mas a gente entende, aí sendo realista, que muito desse movimento de aproximação do jovem vai vir através da evangelização, vai vir através da juventude. Então, o movimento como um todo, olhar para a arte, olhar para a juventude como, como potenciais ferramentas, né? De o jovem se atrair também pela doutrina, ou se atrair também pelas mensagens que a gente quer passar. Lembrando que é isso, né? A gente fala de casa espírita, e então aquilo tem que parecer um lugar acolhedor para todos, inclusive para o jovem. Perfeito o teu raciocínio, Gu. E, inclusive, é um outro aspecto a se ressaltar da utilidade da arte mesmo dentro do contexto da doutrina, porque é uma evangelização, uma forma de evangelizar, mas também a arte é integrativa, né? Os grupos de teatro, de música, trazem realmente não só o jovem, mas como o adulto para dentro da casa espírita, assim, para estar lá convivendo em sociedade, né? Em comunidade, eu diria. Certo.
Com certeza. E junto com isso, vocês têm algum conselho, algum conselho rápido assim que vocês dariam para um jovem que ele quer ficar mais perto da arte espírita ou que ele tem um talento e ele tem receio de botar em prática do bem? Keila, Eu? pode Eu já começar. ia, pode começar. Cara, não esconda o seu talento, né? Isso é bíblico até. Não esconda o seu talento, né? Esteja disposto a não esconda o seu talento. Isso é bíblico até. Esteja disposto realmente a ir lá. Não precisa sentir vergonha. E se sentir, se tiver com medo, eu costumo falar isso muito para os jovens. Se você tá com medo, vai com medo mesmo, porque o depois sempre vale a pena. Então eu acho que é muito isso. E se quiserem também, eu tô aí. Qualquer coisa, conversa comigo. Eu lembro dessa sua frasezinha martelando na minha cabeça quando a gente tava fazendo a sketch da última Conrad que teve. Eu lembro que tu falou isso uma vez e fez muito sentido pra mim, porque realmente faz sentido. E é naquela sketch, foi uma sketch que eu não tinha feito de algo tão profundo e que pegasse do jeito que essa sketch pegou, entendeu? É, o medo egóico, a gente pensa que está enfrentando um leão, quando na verdade são só os nossos amigos ansiosos por nos assistir. Então, tá com medo, vai com medo mesmo, porque você vai sentir, mas vale a pena superar. É isso. Eu acho que eu traria um, aquela frase de Paulo a Timóteo, né? Não desprezes o seu dom. É uma frase muito boa, mas ela não tá falando de um dom que eu nasci, mas de uma capacidade que eu tenho de fazer o bem, de como eu posso usar os meus talentos para fazer o bem. E aí, o que eu diria para o jovem que tá com esse receio de começar é: bom, você é importante, a doutrina e o movimento espírita é seu também. Não é um favor você estar aqui nesse meio, não é um favor você estar nesse espaço. É direito seu estar aqui. E eu diria, eu demorei 8 anos para apresentar para as pessoas a minha arte. Mas não existe uma fórmula certa, não existe um momento certo. Começa pequeno, mostra para alguém que você gosta a sua arte. Vai lá e me pergunta se você pode apresentar ali no seu centro espírita, na sua evangelização. E é isso, frequenta lugares que estão te deixando pra cima, né? Com ânimo em fazer aquilo. Porque você tem talento. E tá aí dentro. E tá aqui, apresentando um podcast Fonte Jovem, uma É iniciativa verdade. incrível. Bom que vocês gostaram, né? De estar aqui com a gente hoje. Bom, vou fazer uma pergunta final, só pra gente, antes de ir pra nossa apresentação. E tem alguma coisa que vocês gostariam de complementar que vocês iam ter falado hoje que vocês não falaram? O meu complemento é com violão já. Ah, entendi. Bom, eu acho que foi um papo muito legal, muito completo, né? A arte, ela é muito ampla, é um tema muito amplo pra gente falar. Mas eu reforçaria isso, né? Esse espaço que a gente está tendo aqui, como juventude ou como trabalhadores da doutrina, é nosso. E a gente tem acesso a ele, né? Então, o meu complemento é o seguinte. Hoje eu tava, antes de vir pra cá, tem um livro que eu amo. Minha amiga aqui do Fonte de Luz, a Adri, ela também gosta muito. E o nome desse livro é Boa Nova. E de vez ou outra eu retorno alguns capítulos nesse livro. Hoje, por um acaso, eu abri o capítulo 30, que fala de Maria. Então, Maria, após o desencarne, ela foi como tarefeira prestar auxílio e consolo uma masmorra. Em algum momento, após levar momentos de consolo para aqueles que estavam ali, sofredores cristãos, resignados, quando ela precisou se despedir, ela ficou consternada, porque ela queria deixar algo para eles. Ela queria deixar um pouquinho de esperança para que eles ali no sofrimento tivessem ainda esse alento. E aí ela se aproximou de uma jovem com as bochechas macilentas, eu lembro perfeitamente desse trecho, e ela disse: "Cante, minha filha, cante. Transforme as suas dores do mundo em alegrias para o espírito, em alegrias para o céu." Isso me pega muito, porque
A nossa vida ela tem muitas dificuldades, de todos nós, seja do artista espírita, do jovem, do tarefeiro. Então, o cantar sempre é esse momento de meditação, de tranquilidade, de estar perto da espiritualidade que nos ampara, de nos conectarmos uns aos outros e com Deus. Então, a gente vai fechar com essa música da banda Harmonize, que traz uma mensagem muito voltada para o que Maria falou para essa moça que estava no seu momento de suplício. Mas só um detalhe para complementar que eu achei muito legal também no livro, é que ele diz que sempre que tocar uma canção, para que você tire um momento de silenciar, para que a rosa mística de Nazaré possa falar com o teu coração. Eu sei que o medo, a tristeza e a raiva batem forte a porta da tua casa. Tua mente pra si mesmo, quando finge que está tudo bem. Vim trazer novidades e além do que se pode ver a alguém que te chama pelo teu nome, te conhece melhor do que ninguém. Eu cuido de ti, confia em mim, sempre estou aqui. Faz dessa terra teu céu, tem de bom ânimo, tu também vencerás. Faz dessa terra teu céu, tem de bom ânimo, tu também vencerás. A arte é uma ferramenta linda que desperta o criativo, uma forma de expressão diversa. Se utiliza do corpo e do espírito, embelezando aquilo que se manifesta. A arte nos possibilita ser e expressar nossa essência, aumentando a capacidade de ver e alcançar a transcendência. Podemos declamar uma poesia, atuar em uma peça, expor com dança a harmonia ou usar a pintura em uma tela, mergulhar na fotografia, produção de vídeo e edição, expor a mensagem com essa arte que se cria, sempre usando o coração. Podemos acalentar quem precisa, acolher nosso irmão, doar com caridade, usar bem o nosso dom, ensinar e encantar no espaço da evangelização. O encanto e o ensino não é a forma única. Podemos ser ferramentas para que o espírito se expresse através da arte mediúnica. Temos que despertar essa borboleta da nova era que existe em nós, recordar dos ensinamentos que temos registrado, lembrando que não estamos a sós. Como Cristo o ajudava com parábolas e histórias, com amor na caminhada, ensinando a mensagem. Uma arte com afeto constrói boas memórias. Com estudo e amor, alinhamos a viagem. Uma fonte de inesgotável inspiração, onde o artista sacia a sede e lapida sua obra para melhor expressar, olhando além da visão, entendendo essa rede, para que o possível se abra, levando o estado de beleza a outro patamar. A arte te traz uma nova ótica, amplia os horizontes, fortalece as esperanças com a fé que move montes. A espiritualidade traz a vitalidade da expressão, contribuindo com verdade, despertando a vontade do coração. Vivemos em coletivo e a arte é social, cuidado com seu ego, vaidade e a moral. O artista é importante, a necessidade urgente e a mensagem é real. Eu admiro com apreço o trabalho da formiga, ela tem capacidade e também perseverança. Me reconheço um pouco mais com a cigarra, que com o canto sempre encanta e com a arte sempre narra mensagens de esperança. Abra as janelas para ver, não
há preço que pague o valor de ser feliz e compreender. Nessa vida o que vale é o amor, louvar, pedir, agradecer. Juntos nós vamos vencer. Juntos nós vamos vencer. Faz dessa terra teu céu, tem de bom ânimo, tu também vencerás. Faz dessa terra teu céu, tem de bom ânimo, tu também vencerás. E eu acho que a mensagem final é essa. Cante, minha filha. Transforme as suas dores na terra em alegria. Que coisa linda. Nossa, a gente não tem nem palavras para agradecer o quanto foi especial vocês estarem aqui com a gente hoje. Foi lindo, foi muito lindo. Tudo que vocês puderam trazer pra gente. Através de palavras, diversos aprendizados que a gente com certeza vai levar pra vida. Então é isso, A gente gente. agradece muito. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixar sugestões de temas novos pra gente trazer aqui no podcast. Muito obrigada. Faz dessa Mulher. terra teu céu, tem de bom ânimo.